Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, mais um dia que o Eterno nos concedeu para juntos continuarmos na nossa exposição do livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 41 até o 43. No capítulo 41, uma história muito trágica é narrada nesse capítulo e mostra que o mal persegue os pecadores. A nuvem escura que foi mencionada no capítulo anterior aqui explode em uma terrível tempestade. Aqueles poucos judeus que escaparam no cativeiro tinham orgulho em pensar que ainda estavam em sua própria terra, quando seus irmãos tinham ido, não sabiam para onde. Gostavam do vinho e dos frutos de verão que haviam recolhido e se sentiam muito seguros sob a proteção de Gedalias. Mas, de repente, até mesmo estes que restaram também experimentaram a ruína. Dos versos 1 a 3... No 7º mês, Ismael, junto com mais 10 homens, depois que fizeram uma refeição junto com Gedalias, o assassinaram, assim como todos os judeus e soldados caldeus que se encontravam ali. Dos versos 4 a 8, alguns homens devotos, 80 ao todo, que estavam indo em direção a Jerusalém, foram atraídos por Ismael e igualmente mortos e jogados em uma cisterna. Entretanto, 10 deles conseguiram escapar, pois tinham provisões escondidas no campo, e Ismael deixou-os ir. Dos versos 9 a 10, Ismael encheu a cisterna que o rei Asa construíra com os cadáveres. Aqueles que escaparam da espada foram levados prisioneiros por Ismael para a terra dos Amonitas. Dos versos 11 a 16, quando Joanã e todos os oficiais ficaram sabendo dos crimes de Ismael, partiram em seu encontro. Quando o encontraram, o povo que estava com Ismael, ao ver Joanã com os oficiais, deu meia volta e foi a seu encontro, enquanto Ismael e os 8 homens que estavam com ele conseguiram fugir para Amon. Os prisioneiros foram resgatados e Joanã se tornou o comandante deles. Dos versos 17 ao 18, todos eles então caminharam até Gerut-Quimã, próximo de Belém, na direção da entrada para o Egito. Desejavam escapar dos caldeus. Estavam com medo, porquanto Ismael tinha matado Gedalias, a quem o rei da Babilônia instituíra governador de Judá. No capítulo 42, Joanã e seus capitães estavam fortemente inclinados a entrar no Egito. Os seus sentimentos ou as suas políticas os levavam a tomar esse rumo, e assim tinham um grande desejo de que Deus os guiasse a fazê-lo. Nos versos de 1 a 6 nós temos a justa negociação que foi feita entre Jeremias e eles sobre consultar a Deus a respeito desse assunto. Dos versos 7 a 12, a mensagem geral que Deus lhes enviou em resposta à sua pergunta, na qual eles recebem a recomendação e o incentivo para que continuassem na terra de Judá, e são assegurados de que, se fizessem isso, ficariam bem. Dos versos 13 ao 18, eles são proibidos de ir para o Egito e são claramente informados de que, se fossem para lá, esta seria a sua ruína, pois morreriam pela espada, fome e doenças, e não haveria quem sobrevivesse. Dos versos 19 ao 22,
eles são acusados de dissimulação ao perguntarem qual era a vontade de Deus nesse assunto, quando, na verdade, já haviam decidido o que queriam fazer, e de desobedecer quando lhes foi narrada qual era a sua vontade. E por causa disso receberam a sentença apropriada. Agora, pois, sabei por certo que morrereis ao fio da espada, pela fome e por meio da peste, exatamente no lugar em que escolhestes para residir. No capítulo 43, depois de ter transmitido fielmente a mensagem de Deus no capítulo anterior, a advertência divina ficou tão clara que ninguém iria pensar que haveria necessidade de mais palavras sobre o assunto. Mas vemos uma situação diferente. Dos versos 1 a 4, nós vemos que Azarias e Joanã e todas as pessoas arrogantes entre o povo acusaram Jeremias de mentir, dizendo: Baruque, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos caldeus, a fim de que nos exterminem ou nos levem cativos para a Babilônia. Assim Joanã, todos os comandantes e toda a população desobedeceram a ordem de Yahvé de que permanecessem na terra de Judá. Nos versos 4 a 7, Joanã e todos os chefes das forças militares levaram todo o remanescente do povo de Judá, os homens, mulheres, as crianças, as filhas do rei e todas as pessoas que Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, havia deixado com Gedalias, além de forçar a ida do profeta Jeremias e de Baruque para o Egito, desobedecendo ao Senhor, e chegaram à cidade de Táfnis. Nos versos 8 a 13, em Táfnis, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, dizendo que mandaria chamar seu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchar e atacar o Egito. Ele traria o extermínio aos destinados à morte, a prisão aos destinados ao cativeiro, e incendiaria os templos dos deuses do Egito e levaria embora seus ídolos e divindades. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 42, os versos de 2 a 6, que dizem assim: E me rogaram, ó profeta Jeremias, suplicamos que aceites o pedido que fazemos diante de ti, para que intercedas junto a Yahvé teu Deus em nosso favor e por todo este remanescente. Porque, como podes observar, somos poucos que sobreviveram de uma grande multidão. Ora, pois, para que Yahvé, o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Diante desta petição, repliquei-lhes: Eis que eu vos atenderei e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei exatamente o que Yahvé vos responder, sem vos ocultar nada. Então disseram a Jeremias: Que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor teu Deus nos ordenar, por intermédio da tua pessoa. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz de Yahvé, o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, a fim de que tudo ocorra de modo proveitoso para conosco, obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. Amados, nós vemos nesse texto que o povo chegou, se reuniu e pediu para que Jeremias pedisse a direção de Deus
para as atitudes que eles deveriam tomar. E eles próprios selaram o seu destino. Por quê? Porque eles falaram para Jeremias buscar a resposta de Deus e colocaram Deus como testemunha fiel e verdadeira contra eles, se eles não fizessem exatamente o que Deus havia orientado. E parece que muitas vezes hoje, quando nós olhamos para as orações que são pedidas, que muitos cristãos, às vezes confusos na oração, com coisas já decididas, vão buscar a Deus. É lógico que as situações são muito diferentes, mas ao invés de buscar a Deus para ter orientação, vão buscar a Deus para abençoar aquilo que já decidiram sem a direção de Deus. Nós precisamos ter em mente que a nossa vida pertence a Deus, que nós servimos a Deus. Então as nossas escolhas, as nossas decisões, antes de mais nada, nós devemos buscar a direção, aquilo que nós devemos decidir, nós devemos buscar em Deus. E não sermos autossuficientes e pedirmos para Deus abençoar as decisões que nós já tomamos. Esses homens aqui nós já vimos qual foi a consequência da sua desobediência. Nós, é lógico, a realidade é muito diferente. Nós não estamos num ambiente de guerra. Nós não vamos morrer ao fio da espada pela fome ou de doenças epidêmicas lá no Egito. Mas nós precisamos que Deus abençoe a nossa vida, a nossa mente, nos dê sabedoria e direção para escolhermos, para tomarmos as nossas decisões corretamente. Isso é dessa forma que Deus quer que nós hajamos. Queridos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dirija a vida dos irmãos em tudo, mas em nome de Jesus, submetam-se à vontade do Senhor, sejam sujeitos a Ele, para que Ele possa vos abençoar. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.